Se você vai construir uma casa, por onde você começa? Ninguém joga tijolos e cimento de qualquer jeito e, sei lá, espera que uma sala de estar apareça, né? Você começa com uma planta, uma base sólida, a fundação. Parece óbvio, mas o material que a gente vai analisar hoje argumenta que, bem, a maioria de nós tenta construir uma vida exatamente desse jeito caótico. É uma analogia muito, muito poderosa. E ela está no centro dos textos que a gente recebeu. São trechos de Os Pilares da Felicidade e do Sucesso de James Allen. E o contexto aqui é fundamental, sabe? Este foi um dos últimos manuscritos dele, publicado lá em 1913. A editora, que era esposa dele, a Lily Allen, ela faz questão de dizer no prefácio que ele não escrevia teorias. Ele escrevia sobre fatos que tinha vivido em sua própria vida. Eram princípios testados na prática. Quer dizer, não estamos falando de filosofia de poltrona, mas de um manual de construção, um projeto de engenharia para uma vida com propósito. A nossa missão hoje, então, é exatamente essa. Vamos descompactar essa planta baixa que o James Allen deixou para a gente. Vamos explorar os princípios, os métodos e as ações que, segundo ele, formam a fundação de uma vida que não só parece boa por fora, mas é estruturalmente sólida por dentro. Para começar, o Allen faz uma observação que eu achei assim genial. Ele diz que toda a matemática do mundo vem de só 10 algarismos e toda a literatura de 26 letras. A ideia é que os fundamentos de uma vida bem-sucedida também são poucos e simples. Ele foca em 5. O primeiro princípio é o dever. E a definição dele de dever é bem específica. E talvez até contra-intuitiva hoje em dia. Não é sobre uma lista de tarefas ou obrigações. A citação exata é uma adesão estrita ao seu próprio negócio e, igualmente importante, uma não interferência estrita nos negócios dos outros. Peraí, essa parte da não interferência me chama a atenção. No mundo que prega colaboração, networking, trabalho em equipe, essa ideia não soa um pouco isolacionista? Quase como cuide da sua vida e deixe os outros em paz? É uma ótima pergunta, porque o risco é interpretar isso como um incentivo ao egoísmo, né? Mas a sacada do Allen aqui é sobre foco e energia. Pensa na quantidade de energia mental que a gente gasta hoje com a vida alheia nas redes sociais. Nossa. Com opiniões sobre assuntos que estão completamente fora do nosso controle. O seu próprio negócio, para ele, é a sua esfera de influência direta. Seu trabalho, sua saúde, suas relações, seu desenvolvimento. É um convite para ser mestre do seu próprio domínio antes de tentar gerenciar o universo. Não é sobre não ajudar, mas sobre não desperdiçar a sua força vital no que é irrelevante ou está fora do seu alcance. Entendi. É menos sobre isolamento e mais sobre eficiência energética. Faz total sentido. O segundo princípio que ele apresenta é a honestidade. E a definição vai bem além do óbvio, não roube, não minta. Ele fala sobre a ausência de qualquer truque, engano, seja por palavra, olhar ou gesto. Exatamente, é uma honestidade assim, radical. Envolve sinceridade total, dizer o que se pensa e pensar o que se diz. Mas, de novo, ele não para na filosofia, ele conecta isso a um resultado extremamente prático. Que seria? Boas reputações constroem bons negócios. A confiança, para o Allen, é a moeda mais valiosa no longo prazo. Mas aí eu te pergunto, essa visão não é um pouco ingênua para o mundo dos negócios de hoje, onde o marketing, a negociação, a arte de vender o seu peixe são tão importantes? Uma honestidade tão absoluta não deixaria a pessoa em desvantagem? Poderia parecer, mas eu acho que ele faz uma distinção crucial entre persuasão e engano. Você pode e deve apresentar seu produto ou sua ideia da melhor forma possível, isso é marketing. Mas você não precisa mentir sobre suas capacidades ou esconder falhas de propósito para fazer isso. O argumento dele é que qualquer ganho de curto prazo obtido com um truque Sim. é corroído pela perda de confiança quando a verdade aparece. A honestidade radical constrói um ativo, a reputação, que é muito mais resiliente e valioso do que qualquer venda isolada. Certo. É um investimento a longo prazo na própria credibilidade.
O terceiro princípio é a economia. E confesso que quando eu li isso pensei logo em guardar dinheiro, finanças. Mas a abordagem dele me surpreendeu completamente. Sim, porque ele diz que a economia financeira é só o vestíbulo, a porta de entrada. A verdadeira economia, o salão principal, é a conservação da sua vitalidade, Da energia, então. da sua energia física e dos seus recursos mentais. Evitar autoindulgência, excessos, hábitos que drenam sua força sem trazer um benefício real. Isso é muito atual. Hoje se fala tanto de burnout, de fadiga de decisão. É exatamente sobre isso que ele estava escrevendo há mais de 100 anos. É sobre gerenciar a bateria interna. Perfeito, é isso. E essa boa gestão de energia, segundo o texto, é o que concede força, resistência e uma capacidade maior de realização. E é a partir daqui que nasce, quase como um paradoxo, o quarto princípio, a liberalidade ou generosidade. O Allen afirma, e essa frase é fantástica, que apenas o homem de economia pode se dar ao luxo de ser generoso. Isso sim faz todo sentido porque quebra aquela ideia de que para ser generoso você precisa se sacrificar. Na verdade é o oposto. Se você desperdiça seus recursos, dinheiro, tempo, energia mental, você não tem nada de sobra para oferecer. Você está sempre no vermelho. Exato. E, de novo, a liberalidade para ele não é só dar dinheiro, é sobre ser generoso com seus pensamentos, seus atos, sua simpatia, sua boa vontade. Inclusive, ele menciona até mesmo com seus oponentes. Ele vê essa atitude como um antídoto poderoso contra a amargura, a solidão e o desespero. A generosidade como um transbordamento. De uma vida bem administrada, exatamente. E isso nos leva ao quinto e último princípio, que ele descreve como o mais importante de todos: o autocontrole. Sim, ele posiciona a falta de autocontrole como a causa raiz de incontáveis fracassos. Ele fala em destroços financeiros, físicos e mentais. E o exemplo que ele dá é muito concreto, sabe? Um empresário que perde a paciência com um cliente por um motivo trivial, por uma coisinha de nada. Naquele momento de raiva, ele pode ter sabotado um relacionamento comercial de anos. Essa incapacidade de gerir a própria reação, essa condição mental, Acaba com tudo. segundo Allen, o condena ao fracasso. É aquele e-mail irritado que você escreve no calor do momento e se arrepende 10 segundos depois de clicar em enviar. O autocontrole é a pausa que impede de fazer isso. Exatamente essa pausa, dominar a paciência, a pureza de intenção e a gentileza de ação que estão contidas no autocontrole é o que, na visão dele, transforma uma pessoa comum em um mestre de sua própria vida. Ok, então essa maestria não surge do nada, certo? Não basta só concordar com esses 5 princípios. Imagino que precise de um sistema, um método para aplicá-los no caos do dia a dia. É aí que a discussão do Allen sobre métodos sólidos entra, não é? Precisamente. A transição é essa. Os princípios são o quê? Os métodos são o como. Ele argumenta que a diferença entre uma vida com propósito e uma vida fraca é uma questão de método. Ele usa outra analogia ótima. A diferença entre uma máquina em perfeito funcionamento e uma pilha de madeira e metal. Ah, boa. As peças são as mesmas, mas num caso há um ajuste ordenado, e no outro uma mistura incoerente de pensamentos, paixões e ações. E como isso se parece na prática? Não estamos falando de viver como um robô com cada minuto cronometrado. Espero. Não é sobre uma rigidez sem arregria. É sobre criar uma estrutura que reduza o atrito e libere energia para o que importa. O livro menciona coisas bem concretas: ter regularidade na hora de acordar e dormir, nos horários das refeições, na divisão do tempo entre trabalho e lazer. Entendi. A ideia é automatizar as decisões básicas da vida, para que sua mente esteja livre para lidar com problemas mais complexos e para aproveitar os momentos de alegria. É criar um ritmo que funcione para você. Uma espécie de sistema operacional para a vida. E imagino que isso não seja só sobre ações externas, como a hora de dormir. De forma alguma. O método se estende, e essa é a parte mais profunda, ao ajuste da mente. Isso inclui a disciplina das paixões, a escolha cuidadosa das palavras, a organização lógica dos pensamentos e a seleção das ações corretas.
O objetivo final é alcançar uma bela harmonia funcional entre todas as partes da mente, onde razão, emoção e ação trabalham juntas, não em conflito. E é nesse ponto, quando os princípios e os métodos estão funcionando, que a coisa toda começa a se manifestar no mundo real, através do que ele chama de ações verdadeiras. O texto diz que, com o tempo, a pessoa desenvolve uma visão adicional, um olho interior para discernir o que é certo. Isso soa um pouco místico. Mas existe um guia mais prático para isso? Existe, e é bem claro. Ele oferece um teste para distinguir ações verdadeiras de falsas. Ações falsas, ele diz, têm 3 características. Nascem da consideração egoísta, ou seja, só a minha felicidade importa. Ok. Surgem de perturbações violentas da mente, como raiva, medo, ganância, e, crucialmente, exigem ocultação. Precisam ser feitas em segredo. Ah, essa última é um ótimo filtro. Eu me sentiria confortável se isso fosse público. Exatamente. Em contrapartida, as ações verdadeiras consideram o bem-estar dos outros, nascem da razão calma e não precisam ser escondidas. Há uma citação direta no texto que é muito poderosa. Se uma pessoa é levada a fazer algo que precisa esconder, ela deveria saber que é um ato errado e abandoná-lo. Simples assim. O livro também dá um peso enorme à reflexão. Ele usa aquela famosa frase, o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções, para argumentar que a intenção não é suficiente. Sim, esse ponto é fundamental. Uma boa intenção impulsiva pode causar tanto dano quanto uma má intenção. Uma ação verdadeira, para ele, não é apenas bem intencionada. Ela é bem pensada. Ela nasce de uma consideração cuidadosa das suas possíveis consequências. E essa linha de pensamento sobre ações e palavras nos leva direto ao último pilar que a gente vai discutir, a fala verdadeira. Ele a descreve como o começo de toda sinceridade. E aqui o texto é muito, muito enfático. A recomendação é abandonar totalmente a falsidade, a insinuação e principalmente a maldicença. A fofoca, a calúnia é descrita como um vício sutil, sombrio e mortal. O que eu achei mais chocante nessa parte foi a análise que ele faz da dinâmica da calúnia. Ele não culpa só quem fala. Não, e essa é a parte mais brilhante e desconfortável da análise dele. Ele aponta que a calúnia tem 2 lados, aquele que a cria ou repete e aquele que a ouve e age com base nela. O ouvinte. Isso. Ele diz que o caluniador seria impotente sem um ouvinte receptivo. A pessoa que ouve uma calúnia, acredita nela e permite que isso mude sua opinião ou suas ações em relação a alguém, essa pessoa, segundo Allen, está na mesma posição daquela que originou a mentira. Uau! Isso coloca uma responsabilidade enorme na gente como ouvinte. Não somos participantes passivos. Ao dar ouvidos, a gente está alimentando o mecanismo. Exatamente. E o ponto culminante dessa ideia é a imunidade que a prática da fala verdadeira te confere. A pessoa que domina esse princípio, que não fala mal dos outros e se recusa a ouvir a maledicência, ela simplesmente não pode ser ferida por ela. Como assim? A reputação externa pode até ser manchada temporariamente, mas a integridade e a paz de espírito permanecem intactas, porque ela entende um princípio fundamental. Ninguém pode ser verdadeiramente manchado pelos atos maus de outra pessoa, apenas pelos seus próprios. A lama só pega se você decidir rolar nela. Então, amarrando tudo isso, a gente vê uma arquitetura muito clara se formando. A jornada começa com esses princípios internos, quase como os valores de um projeto: dever, honestidade, economia, liberalidade e autocontrole. Isso. A partir desses valores, você desenvolve métodos, que são os processos de construção. A disciplina na sua rotina e, mais importante, na sua mente, para garantir que tudo funcione em harmonia. E esses métodos, por sua vez, se manifestam no produto final: as ações e as palavras que você coloca no mundo. Ações refletidas e uma fala verdadeira, que são a estrutura visível da sua casa. É o sistema completo para construir uma vida de substância.
E a mensagem central, que permeia todo o texto, é que isso é uma prática diária e contínua. Como o livro diz, os princípios não devem estar apenas nos lábios, mas estabelecidos no coração e expressos em ações. Não é um conhecimento que se adquire lendo, mas uma sabedoria que se constrói fazendo, tijolo por tijolo, dia após dia. Para fechar, fica uma reflexão que esse material provoca e que eu acho que vale a pena levar. O texto sugere que a nossa paz interior está diretamente ligada à nossa recusa em participar da maledicência, não só como quem fala, mas também como quem ouve. A questão que fica é: o que mudaria nas nossas relações de trabalho, nos nossos círculos de amizade e até na nossa família, se a gente passasse a encarar o ato de ouvir uma fofoca não como algo passivo e inofensivo, mas como uma escolha ativa, com peso moral real?